Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Hoje, domingo, dia 30 de outubro de 2022, uma data extremamente difícil, né, para a nossa nação brasileira aí. Tivemos eleição hoje, presidencial e do governo também do estado. E a gente aguarda aí o resultado, né, das urnas para saber o que nós vamos ter aí para os próximos 4 anos. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é soberano, ele é maravilhoso e independente do resultado das urnas, das eleições, nós sabemos que o nosso Deus continua no controle de todas as coisas e o governo e a história da humanidade está nas mãos do Senhor. Não está na mão de governantes, não está na mão de partidos, não está na mão do ser humano, mas está na mão do Senhor. Então, assim, eu durante toda essa campanha política não me pronunciei em nenhum momento, porque não acho que não seja necessário, né? Eu acho que cada um realmente precisa avaliar de forma muito objetiva, muito clara, pensando, analisando segundo os princípios que a gente segue, aquilo que acha mais viável para a nação brasileira, né? E independente do resultado, nosso Deus, ele continua no controle de todas as coisas. Então a gente precisa ser muito sensato a respeito disso e não levar essas coisas muito para o lado espiritual, porque senão a gente acaba achando que o Deus é ou Deus não é, e isso não tem nada a ver, né? A gente tem que ser muito sincero. Mas vamos orar, entregar esse momento para o Senhor, porque hoje a nossa leitura é muito poderosa e a gente não pode perder tempo. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos dado, por essa noite, por esse dia, Pai, por esse domingo, que tem sido de bênção, tem sido maravilhoso, Senhor, estar com o Senhor, tem sido maravilhoso estar em família, tem sido maravilhoso estar descansando, Pai, na nossa casa. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito durante todos esses dias. Amanhã já é o nosso último dia do mês, Senhor. Eu quero te agradecer muito por esse mês de outubro. Tudo que o Senhor fez, Pai, tudo que o Senhor operou nas nossas vidas tem sido maravilhoso, tem sido poderoso. E nós só temos a te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Muito obrigada, Deus, pelo guardar do Senhor todos os dias da nossa vida, pelo privilégio que nós temos de ser cuidados por Ti, Jesus. Muito obrigada. Eu te louvo, Senhor, e te peço, Espírito Santo, ministra a nossa vida de maneira poderosa nessa noite. Que essa palavra seja verdadeiramente, Senhor, uma semente lançada no nosso coração e que dê muitos frutos para o teu reino, Senhor. Nós queremos olhar para esse ide que o Senhor tem nos dado com ousadia, com intrepidez, com coragem, com alegria, mesmo diante de possíveis perseguições por causa do teu nome, Jesus. Muito obrigada, Deus. Espírito Santo, nos ensina um pouco mais essa noite, para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Hoje, dia 30, então a gente vai começar agora Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. E a gente vai seguir capítulo 7 e o início do capítulo 8, que vai falar sobre a vida e a morte de Estevão. Esse homem que é chamado nesse momento pelo próprio Senhor, através dos discípulos ali, para ser um diácono, para ser um obreiro, né? Para ser alguém que vai estar servindo à mesa. E em seguida a gente já tem esse martírio, esse primeiro mártir. O que é um mártir, gente? Eu vou sair aqui falando para vocês essa palavra que para muita gente é desconhecido o seu significado. Um mártir é alguém que é uma verdadeira testemunha, ok? Então, um verdadeiro mártir é aquele que dá testemunho sobre algo. Então, Estevão foi um mártir, ele deu testemunho a respeito de Jesus e por isso ele veio a ser morto. Então, a questão de ser um mártir é a questão de dar testemunho. A vida e morte de Estevão. Nós estamos já no ano 35 depois de Cristo. Então, aproximadamente aí 6 anos, 5 anos que a igreja já está sendo alicerçada pelos discípulos, né? Já tem em média aí 5, 6 anos que Jesus foi levado aos céus
que a igreja já está caminhando sozinha, com a ajuda do Espírito Santo, e nós cremos que o Senhor já tinha feito grandes coisas ali em Jerusalém e nos arredores. A igreja vinha crescendo, e aí nós temos esse primeiro homem que vai ser realmente martirizado diante ali de toda aquela população, de todas aquelas pessoas, por testemunhar sobre Jesus. Atos capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então a gente começa aqui a ver que se levanta realmente uma oposição contra Estevão, contra esse homem que esses discípulos dessa sinagoga chamada dos libertos, esses judeus, eles não conseguiam argumentar com Estevão sobre a palavra de Deus. Provavelmente o evangelho estava sendo propagado por Estevão e eles tentavam resistir com argumentos, mas era impossível. Estevão estava cheio do poder de Deus e nada do que eles falavam podia ser superior ao que Estevão estava pregando. Atos capítulo 7. Nós temos um capítulo bem grande, mas eu gostaria que você prestasse atenção em toda a leitura e vocês vão perceber. Por isso que eu falei que esse capítulo de hoje para mim é um resumo de toda a Bíblia. Estevão estava tão cheio do poder de Deus nesse momento que ele dá testemunho, que ele se torna esse mártir diante desses que estão ouvindo ele, que ele faz um grande resumo de toda a palavra de Deus. Então, sabe aquele resumo que se você pudesse fazer de toda a Bíblia, você diria ele? Para mim, Atos capítulo 7. 60 versículos, mas que resumem para mim toda a palavra de Deus até esse momento. Estevão foi muito cheio do Espírito Santo para trazer esse grande testemunho, falar essas palavras e dar então esse grande testemunho diante daquelas pessoas. Vamos ler. Atos 7:1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação, a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e este os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este
o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras: Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na zarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. E ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus e a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto.
Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-o para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu vou só terminar esse trechinho aqui do 1 ao 4, que está falando ainda sobre esse acontecimento. Atos 8, 1 ao 4. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nós temos aqui um grande relato de um testemunho do que Deus já tinha feito, desde o chamado a Abraão até aqueles dias, através dos profetas testemunhando sobre Jesus, e agora o Cristo, o Senhor Jesus, que havia encarnado, vindo à terra, tinha sido morto por esses mesmos religiosos, por esses mesmos homens que não creram nos seus antepassados e também agora nesse momento não estavam crendo no evangelho que estava sendo pregado. Estevão dá um grande resumo do Velho Testamento para esses religiosos, porque era disso que eles se pautavam, era nisso que eles se seguravam. Os fariseus, os saduceus, os zelotes e todos os outros religiosos judeus daquela época, eles só tinham o Velho Testamento como base. Eles só tinham a Torá, eles só tinham os profetas, eles só tinham os salmos, que era a base religiosa que eles tinham, de leitura, de meditação, de estudos. Então, Estevão dá testemunho justamente dentro daquilo que eles mesmos conheciam. E quando Estevão então está quase terminando o seu testemunho aqui, eles ficam furiosos. Por quê? Porque Estevão estava justamente falando tudo aquilo que havia realmente acontecido. E eles sabiam que muitos de Israel, dos seus antepassados, tinham sido realmente obstinados, teimosos, pecadores, insensatos, e que tinham realmente perseguido os profetas. Mas os profetas, eles só passavam a ter valor no Velho Testamento depois de mortos, depois de que tudo acontecia que eles profetizavam. Então as pessoas de Israel, não, esse era um grande profeta realmente. Mas enquanto aquele profeta estava profetizando, eles não davam ouvidos, eles diziam que era loucura. E assim foi acontecendo. Estevão diz: até os dias de hoje, vocês continuam perseguindo os profetas da mesma maneira. E entre os que estavam ali então no Sinédrio, ouvindo esse testemunho de
de Estevão estava um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, um grande fariseu no seu tempo. Ele tinha sido aluno de Gamaliel, aquele mesmo homem que deu testemunho pedindo para que eles não matassem Pedro e João. E Saulo, então, era um grande líder religioso nesse momento, e ele estava também nesse momento no Sinédrio, e ele, então, praticamente foi um dos que se voltaram contra Estevão naquele momento, revoltado com esse testemunho, revoltado com esse testemunho sobre a palavra, de que eles estavam fazendo errado, e ele consente também na morte de Estevão. É isso que a palavra está dizendo. Quando eu falei para vocês que esse testemunho de Estevão é poderoso, é porque a gente vê relatado exatamente o caminho que Deus foi percorrendo ao longo das Escrituras para mostrar o seu poder para Israel. Uma aliança que era perpétua, que era para ser muito forte, que era para ser muito poderosa na terra e que traria então a redenção para todas as nações ao redor de Israel, inclusive para o próprio Israel. Deus desejava ter novamente os seus filhos perto dele. Deus desejava vencer o pecado, pelo menos até que Jesus viesse e terminasse essa redenção. Porque nós sabemos que o pecado só poderia ser vencido através do sacrifício de Cristo, que era perfeito. Mas Deus queria que Israel tivesse dado ouvidos e muitos deles tivessem sido então já salvos naquele tempo ainda, e eles tivessem alcançado muitas nações através do seu testemunho, através da sua vida com Deus. Mas não foi o que aconteceu, e nesse momento Estevão dá esse testemunho então para os próprios judeus de que eles estavam sendo tão obstinados, tão teimosos quanto os seus antepassados. E por isso eles estavam perseguindo agora os discípulos de Jesus e tinham perseguido o próprio Cristo. É disso que Paulo e os outros ali no Sinédrio estão falando contra, né, Estevão. Vamos continuar? A gente vai agora falar sobre o ministério de Filipe. Eu não falei sobre a morte, porque a morte está aqui no desfecho, né, de Estevão. Estevão, então, é o primeiro mártir que morre nesse momento, apedrejado fora da cidade, e por causa disso, dá o start, isso é importante também, dá um start da grande perseguição dos religiosos. Não é de Roma ainda, nós não temos uma perseguição política aqui com os discípulos, a perseguição é dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época para com os discípulos de Jesus. E por causa dessa perseguição de morte, de prisão que eles estão fazendo, há uma grande dispersão, muitos fogem para outras regiões fora de Jerusalém. E aí começa esse grande ide a acontecer não só para Jerusalém, Judéia, Samaria, e vai então seguir até os confins da terra. Aqui Deus começa a agir através dessa perseguição para que o evangelho avance para outros lugares, né? É isso que a palavra começa a dizer, que começa a acontecer, né? Por causa dessa perseguição, os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas os discípulos, as pessoas que já estavam seguindo Jesus, começam a ser dispersadas, começam a fugir para não serem mortas ali em Jerusalém. Ministério de Filipe, Atos capítulo 8, a partir do versículo 5, também é um trecho grande, mas é porque vai falar sobre esse testemunho de Filipe aqui nesse momento. Atos 8, a partir do versículo 5 até o final. Indo Filipe por uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade e impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, dos mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado.
e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Que pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse texto de Atos 8 sobre o ministério de Filipe fala de duas situações, né? Primeiro, a pregação acaba chegando através de Filipe em Samaria, que é a região norte, lembra? Quem está comigo desde o início, lembra o Reino do Norte, que foi feito Samaria como capital, e que foi lá que Jeroboão I faz um templo de adoração a outros deuses, e o Reino do Norte começa a adorar esses deuses lá. Então, é nessa cidade que Filipe começa a pregar, e o evangelho começa a ser, então, começa a ser a salvação de muitas pessoas naquele lugar, né? Deus começa a operar grandes milagres através da vida de Filipe. E existia um homem chamado Simão, que era mágico naquela cidade, e ele chamava a atenção das pessoas, da população ali, desde o mais pobre até o mais rico, por causa das mágicas, dos sinais que ele fazia através desse poder mágico que ele tinha. E mesmo ouvindo a pregação de Filipe, muitas pessoas creram, a palavra está dizendo. Muitos foram alcançados pelo evangelho, inclusive Simão. Sabendo disso, dessa notícia, chega para os discípulos lá em Jerusalém, e então eles enviam Pedro e João
ali para Samaria, para a região do norte, para saber o que estava acontecendo, para ver como Deus estava se movendo em Samaria e para então acrescentar o que? O Espírito Santo, essa pregação sobre esse poder que viria sobre eles. E Pedro e João então impõem as mãos sobre esses homens e mulheres que aceitaram Jesus em Samaria e eles recebem o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo também e eles são batizados, a palavra de Deus diz, né, também. Simão, esse mágico, vendo, né, esse poder todo se manifestando, o grande avivamento que está acontecendo ali em Samaria através das pessoas se convertendo, sendo batizadas, sendo cheias do Espírito Santo, Simão deseja esse poder e ele tenta comprar isso. Ele diz: quanto é que vocês querem para vocês imporem as mãos sobre mim e eu também ter esse poder para que eu possa impor as mãos sobre outras pessoas e elas recebam o Espírito Santo, esse Espírito que vocês estão orando e as pessoas estão recebendo. Mas Pedro, tendo discernimento espiritual do sentimento e da real motivação de Simão, o mágico, ele diz que você pereça junto com o seu dinheiro, porque o reino de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo não se compra. O Espírito Santo ele é recebido por fé, por crer no Senhor Jesus, por crer na sua morte, na sua ressurreição. É dessa forma que nós recebemos o Espírito Santo. Então, Pedro repreende Simão, o mágico, mas ele diz: não me lance tal maldição. Orem por mim para que Deus possa realmente converter o meu coração. É isso que Simão pede nesse momento. Mas nós não sabemos o desfecho porque a palavra não diz o que acontece. Em seguida, o próprio Deus leva Filipe a uma região onde um eunuco está descendo de Jerusalém para Gaza, para onde ele morava provavelmente, né? Lá perto da Etiópia. E esse eunuco, ele era poderoso porque fala que ele era encarregado, né? Ele era como se fosse um governador lá na sua região e ele está lendo o texto de Isaías e o Espírito Santo leva Filipe ali para explicar para esse eunuco, para levar o evangelho, as boas novas para ele ser salvo. Eu acredito que foi uma estratégia do próprio Deus para que aquela região da Etiópia, aquela região desse eunuco recebesse posteriormente o evangelho, porque muito provavelmente esse eunuco chega na sua região, na sua cidade salvo, cheio do Espírito Santo, crendo no Senhor Jesus, e ele muito provavelmente sendo uma pessoa de renome, ele continua então dando testemunho sobre Jesus e a salvação alcança também outras vidas ali em Gaza, na Etiópia, onde esse eunuco morava. Então Deus começa a mover de forma muito rápida o evangelho ali para que muitas pessoas comecem realmente a ouvir essas boas novas, né? Agora o Espírito Santo tem muito mais pressa, dinamismo para alcançar muito mais vidas, porque não precisa mais só de Jesus andando na sua região, mas o Espírito Santo anda agora dentro de cada um de nós. Então, quanto mais pessoas receberem Jesus e forem cheias do Espírito Santo, mais o evangelho ia se propagar, mais o evangelho ia avançar. E era isso que estava acontecendo através desses discípulos, através dessas pessoas que vão sendo alcançadas pelo Senhor. E foi isso então que acontece através da vida de Filipe, dando testemunho em Samaria, alcançando esse etíope, indo para a região dele lá, do norte da África, e a palavra termina dizendo que esse eunuco foi batizado ali mesmo, na estrada por Filipe, e Filipe então é arrebatado, né, tirado ali daquele lugar, instantaneamente pelo Espírito Santo, ele é transportado, né, quase que teletransportado, para outra região chamada Azoto, e ele continuava então ali em Cesareia, nessa região de Azoto, pregando o evangelho pelas cidades por onde ele passava. Gente, o dinamismo, a agilidade, a maneira como foi assim, foi um terremoto, né, que aconteceu naquela região. Eu não sei nem usar a palavra certa, que não me vem a palavra certa na hora, mas foi muito rápido a propagação do evangelho através dos discípulos, através dos discípulos, através das pessoas que iam sendo salvas pelo evangelho. Tal era o avivamento que o Espírito Santo estava trazendo ali em todo o Império Romano. Nós vamos ver as cartas
que Paulo vai começar a escrever o próprio testemunho, né, da conversão de Paulo a partir disso também, e Deus vai começar a avançar de forma grandiosa dentro dos próximos dias aí que a gente vai lendo os textos aqui de Atos. É maravilhoso ver, né, como esses homens, esses discípulos não temiam nem a morte e não temiam nada, eram totalmente direcionados pelo Senhor para avançar. Eles não temiam nada porque eles sabiam por quem eles tinham sido chamados e qual era a alegria que eles tinham no coração por aquilo que Deus já tinha feito na vida deles e que agora estava fazendo através da vida deles. Muitas pessoas aqui através da vida de Filipe já tinham sido salvas, libertas, muitos espíritos malignos, pessoas eram curadas, o Espírito Santo estava se movendo de forma poderosa por onde quer que esses homens passavam, ok? Então amanhã a gente vai continuar aí e vai entrar justamente na salvação de Saulo, né, que nós vamos chamar em grego de Paulo a partir de agora, tá? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o nome de Saulo, o nome de Paulo, vocês vão entender algumas coisas e a gente vai então ver a sua conversão e o que Paulo começa a fazer a partir de então ali na região de Jerusalém e depois avançando fora de Jerusalém também. Amém, queridos? Deus abençoe, que vocês possam meditar aí nessas palavras, que o livro de Atos dos Apóstolos te ative novamente para essa pregação do Evangelho, para essa evangelização. Nós precisamos ser os evangelistas dos últimos dias. Nós precisamos ser essa igreja forte também que avança, que não tem medo, que não teme a morte por causa da pregação do Evangelho. Nós precisamos ser sábios, porém sermos essa boca de Deus, né? Falando, deixando o Espírito Santo realmente usar para a salvação das vidas. Nós fomos salvos para salvar. Nós não fomos salvos simplesmente para sermos salvos. Eu falo isso sempre. Nós fomos salvos para salvar outras vidas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui, último dia de outubro, e a gente vai então entrar aí no texto bíblico que fala sobre a conversão de Saulo. Amém? Deus abençoe, ótima noite para vocês, bom início de semana aí, amanhã, segunda-feira, e se Deus quiser, a gente vai estar aqui de volta para continuar o nosso texto. Deus abençoe, viu?